Me siga no YouTube. Ai, acompanhe meu conteúdo. Eu sou tão kawaii. Vibes kawaii. Oi, galerinha do YouTube. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai reagir ao vídeo do Doneda. O que faz um boss ser bom? Souls-like. Já deixa o like, se inscreva, porque o editor mamou bastante pra editar esse daqui, tá bom? Ele fez muitos cortes, tenho certeza que eu vou falar muito palavrão, muita asneira. Deixa o like, se inscreve, comente, porque o editor tá passando fome no meu porão. Eu só vou tirar ele de lá quando eu pegar 15k de inscritos aqui no YouTube. Vamos ver se esse vídeo é bom. Mais adorados de Elden Ring e possivelmente um dos mais adorados de todos os chefes que a From Software já fez. Adorado Analisando por a quem, gameplay e o moveset desse chefe, até pro padrão da From Software, o Mesmer tem alguns números absurdos. Ele tem 18 combos diferentes, cada combo composto por múltiplos golpes, e ele ainda pode misturar alguns desses combos. Então na prática você tem que decorar muito mais que 18 combos para não tomar dano. E vários dos golpes dele ainda soltam projéteis de fogo. Ou você pode ir de martelo, martelão, não precisa decorar nada, é só rolar e bater, só rolar e bater. Pode não parecer, mas isso aqui é muito absurdo se comparado com outros chefes que a gente vai comparar mais pra frente. É um chefe que tem duas fases e tanto a primeira quanto a segunda começam com golpes bem ilustres e exagerados, daquele jeito que virou meio assinatura de Elden Ring. Mas agora vem o questionamento. Um boss realmente precisa de tudo isso pra ser bom? Recentemente eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando sobre quais são os chefes favoritos das pessoas em cada jogo Souls. Me admira alguém gostar de algum. Eu joguei Elden e Dark Souls 3, e se você falar, Jenny, qual que é o seu boss preferido desses jogos? Nenhum, não gosto de nenhum, odeio todos igualmente. Os homens, as mulheres, os cavalos, dragões, todos, eu odeio todos, não gosto de nenhum. Como assim alguém gosta de um boss de Dark Souls, de Souls-like? Cara, tem que ser muito psicopata, gostar de mamar muito pra ter um boss favorito nesses jogos, velho. Pronto, falei, tô leve, falei, estou leve. Nem a Malenia, muito menos aquela vagabunda. Alguns jogos tiveram respostas previsíveis, outros nem tanto. Dark Souls 3, por exemplo, apareceram tantos nomes diferentes que o melhor boss do jogo é definitivamente inconclusivo. Mas isso é muito legal porque ainda é um dado e faz totalmente parte do que a gente vai explorar hoje. Acontece que o meu objetivo principal quando eu comecei a gravar esse vídeo era analisar os chefes favoritos dos jogadores e o que eles têm a oferecer, e também descobrir o que faz eles serem chefes tão bons. Porém, enquanto eu estava analisando todos os chefes dos jogos Souls, eu acabei percebendo uma coisa um tanto quanto curiosa. A própria filosofia da From Software sobre o que é um bom chefe mudou drasticamente ao longo do tempo. E isso fica muito mais claro quando a gente vai analisar Demon's Souls. Demon's Souls é o precursor do gênero Souls-like. Ironicamente, é o jogo menos jogado por ser um exclusivo de PlayStation. Mas olha só como eram os chefes de Demon's Souls. Vamos pegar 4 deles aqui pra ver. Sendo esses 4 aqui, e pra quem fala, Doneda, para de... Deixa eu ver, se eu conheço algum. Pô, eu nunca nem vi nada de Demon's Souls, pra ser sincera. Cara, olha esses bosses. Como que alguém pode gostar disso, velho? Como que alguém pode se sentir feliz jogando isso? Eu adoro sofrer. Se adora sofrer, vai namorar com o Miguel, velho. Web namora, velho. Uma jogadorazinha de LOL, vai fazer duozinho bot. Daí você vai ver o que é sofrimento de verdade. Chamar o nome dos caras em inglês não vai dar. Vocês querem que eu chame esse cara de juiz? Aí não dá, né? Alguns passam. Falange não é um nome tão ruim. Não, Falange é bem ruim. Nada mais justo que começar pelo primeiro. Falange é um chefe composto de várias gosmas com escudo que te batem com lanças e atiram as lanças se necessário. Gosma com escudo. A arena é uma área espaçosa com algumas colunas que você pode usar para se proteger das lanças sendo atiradas em você. E o desafio desse chefe é matar as gosmas grudadas nele que protegem o próprio chefe de tomar dano. Assim que você consegue compreender isso e achar uma maneira eficiente de resolver o problema, você vence essa luta aqui. Nossa. Adjudicator, ou em português... Imagina o inferno que deve ser até você conseguir... A primeira vez jogando, pensa, a primeira vez jogando o jogo sem saber nada. Aí chega esse monte de gosma com lanças pra cima de você. Até você descobrir que tem que jogar uma poção de fogo, uma bomba. Nossa senhora, não compensa nem um pouco. Não você compensa vence essa nem luta um pouco. aqui.
Adjudicator, ou em português, se você preferir, Juiz, pelo amor de Deus, Sony, é um chefe com um design bem intrigante. É um gigante gordo com uma lâmina presa na costela e um passarinho no lugar da cabeça. A arena dessa luta é a parte interior de uma torre, digamos assim, com vários andares, em que o chefe fica no andar mais baixo. E o que torna esse boss tão interessante? É impossível causar qualquer tipo de dano nele à primeira vista. Ou seja, o corpo dele é completamente vulnerável, mas o passarinho ainda toma dano. Então você ainda pode causar dano nele à distância, mas para matar ele corpo a corpo você precisa pensar um pouco fora da caixinha. Porque por mais que ele não tome dano, ainda sai sangue se você bater na costela dele, onde tem uma lâmina fincada. E se bater algumas vezes ele cai no chão, fazendo com que o passarinho fique baixo o suficiente para você bater. De novo, esse é um boss que testa a sua perspicácia. Armored Spider, ou Aranha Blindada. A Aranha Blindada não é tão ruim, na verdade. Não. Esse é um caso onde a arena faz parte integral do chefe, porque essa luta acontece em um túnel. Caraca, e o boss usa boss esse túnel foda. pra ficar tirando bolas de fogo e pedaço de teia Bola em você. de fogo, Então o bola primeiro de desafio fogo. desse boss é chegar até o boss sem morrer. Quando você chega na aranha, é relativamente fácil de punir ela, mas você também pode ser punido se ficar tempo demais, porque ela faz o golpe de mijar óleo. E você tem que voltar o túnel todo pra não ser pego no incêndio. Então se você for fominha, Bolsonaro gosta. Você vai ficar todo mijado. Próximo boss, e esse aqui eu escolhi. Vou admitir que os bosses são foda. Esses bosses que tem, tipo, uma mecânica e você tem que pensar um pouco, são muito foda. O negócio é que, tipo assim, esse negócio de pensar, eu acho que é exclusivamente de players mais... Quando o player é mais centrado, sabe? Quando a pessoa abre o jogo, quer ter aquela experiência de aprender e curtir o jogo, sabe? E aí ele entra numa sala dessa e ele vê esse filho da puta desse boss enorme mijando pra todo lado. E ele tem que fazer um raciocínio pra matar. Só que um player tipo eu, por exemplo, vou como? Eu entraria aí 500 vezes até conseguir matar. Você vai ficar todo mijado. Próximo boss, e esse aqui eu escolhi a dedo mesmo, porque a gente chega em uma luta que muitos vão achar bem familiar. Né? Dá pra perceber que a From também gosta bastante desse boss aqui, que é o Storm King. Storm King é uma raia voadora gigante, acompanhada por várias raias voadoras menores, que ficam te bombardeando do céu enquanto você anda por aí. Essa luta ocorre num lugar bem aberto para Demon Souls, com diversas ruínas espalhadas na arena. E como ela é uma raia voadora, logicamente você não consegue chegar nela para dar dano. Então foi aqui que a From criou uma tendência a ser seguida no futuro. Porque na ponta da arena tem uma espada enfiada no chão, que se chama Storm Ruler. E essa espada faz isso aqui. Mecânica... espada! Quando você pega essa espada, esse chefe vira mais um espetáculo do que um desafio. E essa parada é tão legal que a From Software usou de novo e de novo. Esse mesmo exato conceito aqui. Sim. Surpreendentemente, isso responde àquela pergunta que a gente fez no começo do vídeo. Um chefe realmente precisa de tudo aquilo pra ser bom? Definitivamente não. Pior que não, né? Eu acho que um chefe com um design muito foda e uma mecânica muito legal é muito mais da hora do que um chefe que tu tem que ficar dando o seu cu por horas e horas pra matar, tá ligado? Por exemplo, eu prefiro muito mais enfrentar o Raikard do que a Malenia, tá ligado? Pode ser porque eu sou noob, pode ser porque eu sou noob, mas essa boss fight, por exemplo, aqui do Raikard é muito foda, tá ligado? É muito legal. Você chega lá, tu pega o espadão, mete vento nele, muito, muito dream. Agora a Malenia, tu tem que mamar por horas e horas a fio, entendeu? Tem que dar tudo, não sobra nada. Você tem que dar tudo de si pra matar ela. Então, assim, nem sempre um boss difícil quer dizer que o boss é bom. Um chefe realmente precisa de tudo aquilo pra ser bom? Definitivamente não. Até porque desses 4 chefes de Demon Souls, o que mais tem golpes é a Aranha Blindada, tendo 5 golpes diferentes. O Falange, por exemplo, não tem nenhum golpe. O chefe em si não bate,
Quem A bate são mecânica é as legal. gosmas. A E mecânica elas é têm legal. um golpe de bater de perto e um de bater de longe. Eles não são exatamente bosses espetaculares, não são bosses nível Mesmer, mas eles definitivamente são bons chefes e cumprem muito bem o que eles se propõem a fazer. Sim, eu acho Então que o isso é um designer exemplo ajuda muito. interessante de como a From Software conseguiu em 2009 usar todos esses elementos para fazer uma boa boss fight, sem necessariamente precisar de muita coisa. E mesmo que as pessoas não deem tanto valor para esses chefes de Demons que são extremamente bem construídos, a gente tem outros chefes que são muito adorados pelos jogadores, que têm pouquíssimos golpes. Um exemplo deles é o grande cavaleiro Artorias. Pode não parecer, mas o Artorias só tem 11 golpes no moveset dele, e ele segue sendo um chefe incrível. Então, indo para Elden Ring, o que foi que aconteceu com toda essa interatividade e criatividade aqui? O que aconteceu com as mecânicas diferentes que a gente precisa usar para matar um chefe? O que aconteceu com as arenas dinâmicas e com formatos Vai diferentes falar mal que de os chefes Elden? interagem? Não, Porque, né, afinal senhor? de contas, que Eu não todos os usaria. chefes de Elden Ring, ou a maioria deles, são apenas uma arena redonda, vazia, espaçosa, com o chefe no meio, e a única coisa que muda entre eles é qual golpe eles vão fazer. Não. Retire o que você disse. Retire o que você disse, senhor. Esse jogo é muito bom, velho. Elden é muito bom. Para, velho. Que isso. O que faz, afinal de contas, você gostar de um boss ou não? Eu não gosto de nenhum, Bom, já na disse. verdade, esse buraco vai um pouco mais fundo. Odeio todos. Todas essas boss fights de Elden Ring, por mais que elas sejam mais do mesmo, elas são adoradas por um motivo. E a verdade é que a diferença entre essas boss fights são que elas oferecem tipos de dificuldades diferentes. A grande maioria dos chefes de Demon Souls eram testes de inteligência e perspicácia. Já em Elden Ring, as boss fights são um teste de habilidade bruta. Faz sentido, né? O público consumidor acabou ficando um pouco... Não é preguiçoso com o passar dos anos. Nem é uma questão de Souls-like no geral. Mas nos jogos, isso é tipo reflexo de todos os jogos, né? Os jogos antigamente eram bem mais difíceis do que hoje em dia, né? Hoje em dia é correr, rolar, esquivar e bater, tá ligado? Os jogos antigamente tinham uma dificuldade a mais, né? Era mais difícil, né? Sei lá, você pegar Você acha? Claro, pô, jogos antigos são bem mais difíceis. Pô, tu vê isso num exemplo nada a ver com Souls-like, mas um Resident Evil 0, um Resident Evil 1 pro Resident Evil 7 e 8. A diferença de dificuldade de gameplay. Até os puzzles foram ficando mais simples, não? Sei lá, eu tô falando merda? Eu acho, velho. É lógico que isso não se aplica a todos os jogos. Eu não tô falando que todos os jogos ficaram mais fáceis. Mas é uma tendência que, se você observar, acontece muito nos jogos hoje em dia. Acho que os jogos tinham mais emoção e diversão por causa disso. Então era mais difícil, sabe? Não sei. É a impressão que eu tenho. E perspicácia. Já em Elden Ring, as boss fights são um teste de habilidade bruta. E isso não significa que em Demon Souls não exista um teste de habilidade bruta. Na verdade, os bosses favoritos de Demon Souls são um teste de habilidade bruta. Caraca! Oldkin Alan e Penetrator Eu tô na frente são dele. chefes sem nada de especial na arena. Lá ele total. Nenhum tipo de interatividade ou quebra-cabeça diferente para do resolver. bicho aqui. É só um X1 honesto com um cavaleiro no centro. É um teste de habilidade. Mas o motivo pelo qual esses chefes são adorados, na verdade, vai muito além da gameplay e muito além da natureza dessa boss fight. Acredite ou não, mas a verdade é que a gameplay cumpre um papel minúsculo quando se trata do quanto você gosta de um boss. Nossa, que boss bonito, né? Caraca, aura demais esse boss. Antecipação, lore e trilha sonora são os fatores principais que você inconscientemente leva em consideração quando você está avaliando qual é o seu chefe favorito. Antecipação, explicando de maneira simples, é o hype que o jogo vai construindo ao longo do tempo, odeio essa palavra, com NPCs falando sobre aquele personagem e até mesmo com a própria cutscene do chefe quando você vai enfrentar ele. Mas também é aquele que a comunidade vai construindo falando sobre o chefe depois. Então é uma coisa que já vai estar influenciando você, porque você já vai estar entrando no chefe com expectativa. Eu não sei. O próprio fato de um chefe aparecer num trailer do jogo também conta como antecipação. E isso é uma coisa que entra de mãos dadas com a lore do chefe e a trilha sonora.
Música é uma coisa que mexe diretamente com o seu Sim, sistema a 1 e música que, ajuda consequentemente, muito. você vai lembrar depois de ter derrotado aquele chefe. Querendo ou não, isso é o que faz ela ter um papel tão importante dentro da perspectiva do jogador. A trilha sonora geralmente tem que fazer jus àquele personagem tão citado na lore e tão antecipado por todos os NPCs no jogo que falaram sobre ele. Bale é um exemplo sólido disso. Ao longo do caminho inteiro até o cume da montanha, você encontra o Egon gritando e falando um monte do maldito dragão, sobre como ele é o pior dos piores. Ele caga de porta aberta, ele pisa de meia no molhado. Ainda em cima disso a gente encontra uma dragão anciã, Lorde dos que Dragões, tá lá pra confirmar tudo que o Jenny Egon disse, Tsukino. pra retificar que o Bale é bicho ruim mesmo. Pera, ele caiu pra mim? Eu matei esse? Editor? Vanderboy, esse eu matei? Eu matei esse? Esse daí? Esse daí eu matei? Não? Então retiro tudo que eu disse. Só isso por si só já é o motivo dessa luta não precisar de cutscene. O Egon é a cutscene dessa luta. Ele sozinho já construiu todo o hype que você tem pra esse boss. Nossa, que dragãozão, E né? a Florisax encaixou ele em uma posição importante Vamos na ter história do jogo. E o que falta enfrentar, agora? velho. A trilha sonora. E a trilha sonora dessa luta é de fato uma das melhores do jogo. E é por esses motivos que o Bale é um dos chefes mais adorados do jogo. Agora, tira essa trilha sonora maravilhosa dele. Tira a lore que ele foi encaixado no universo do jogo e tira toda a antecipação que o Egon construiu pra você querer lutar Você contra vai esse chefe. descer Se lentinho você do mesmo pegasse jeito. o Bale e colocasse em qualquer parte do mapa do jogo, jogado no mundo aberto, sem história e sem uma trilha sonora legal, pouquíssimas pessoas iam gostar e reconhecer que esse boss é bom de fato. Se o Bale fosse desse jeito, ao invés do jeito que ele é na DLC, que a gente recebeu ele, eu daria 2 dias pra você encontrar no Reddit alguém reclamando que esse chefe é uma bosta e que é exageradamente difícil. É assim que as coisas funcionam, infelizmente. Existem vários outros chefes em Elden Ring que provam essa mesma coisa. Cavaleiro do Crisol Silúria, por exemplo. Do ponto de vista de gameplay, ele é um ótimo chefe, mas não é lembrado por ninguém e não vai entrar na lista de chefe favorito de ninguém, porque ele não tem a característica antecipação, ele não tem nenhum tipo de cutscene também, não tem uma trilha sonora única e não tem um lugar bem solidificado na lore do jogo. Isso faz com que, por mais que esse boss seja um ótimo boss, ele não vai ser lembrado por ninguém ou vai ser até considerado um boss meia boca. E isso é uma prova de que a gameplay quase nunca é levada em consideração quando as pessoas pensam quais são os melhores bosses do jogo. Eu não sei se ele vai falar, mas uma coisa que me faz, tipo assim, que pra mim, pelo menos, é tipo, caraca, é quando é o design do boss. Primeira coisa, design do boss. E isso, pra mim, é o mais importante de todos, assim, tá no topo. Quanto mais pica o design, mais foda, sei lá, eu já fico, caraca. Depois, trilha sonora, realmente, a trilha sonora é importantíssima. E eu acho que em terceiro, o quanto ele é difícil a ponto de eu não querer desistir e ficar e o quanto eu fico feliz matando ele, tá ligado? Tipo assim. Tem uns bosses que você entra pra matar e eles são muito foda, bonitão assim no design. A trilha sonora é insana e é difícil, você não consegue matar rápido e daí quando você consegue, tu sente um alívio. Cara, o alívio que você sente matando o boss em Souls-like é viciante, velho. Vicia, velho, eu não sei. Tem uns boss que te deixa muito feliz, em êxtase, tá ligado? Então, isso é o mais importante. A lore é meio que foda-se pra mim. Porque, como eu sou nubinha, né, eu jogo Souls-like correndo e rolando, filho. É rolando pra frente, não leio nada, não. Ai, Manela é lore, vejo vídeo no YouTube. Graças a Deus existem youtubers, né? Então, a lore eu não ligo tanto, mas o design, a trilha sonora, puta que pariu, é importante mesmo, real, velho. A arena dele não é tão importante, mas o design dele precisa, velho. Tem que ter um design forte, tá ligado? Bora. Bom, agora que a gente já sabe o que faz uma pessoa gostar de um boss, vamos voltar pro assunto principal, que são bosses fora da caixinha e bosses ortodoxos. Se esse tipo de luta aqui é tão legal, por que é que a From Software parou de fazer isso? Na verdade ela não parou, mas ela foi diminuindo a quantidade de chefes criativos fora da caixinha ao longo do tempo, até chegar ao ponto de Elden Ring, que a gente só tem 2 chefes diferentes desse jeito, sendo a Renala na primeira fase e o Rykard usando aquela mecânica do Storm na King Renala, que deu eu super nunca certo. sofri tanto, E convenhamos, a Óbvio. Renala não é o boss favorito de muita gente.
mas isso também não significa que ela é um boss ruim. E o motivo por trás dessa diminuição dos bosses diferentes em Elden Ring foram os poucos chefes desse tipo que a From Software fez no passado que deram errado, porque nesse caso aqui os erros acabaram falando muito mais alto que os acertos. E de quais chefes eu tô falando? Desses aqui. A árvore sacuda é minha amiga, velho. Peraí. Deixa eu pausar bem nela. A árvore sacuda é minha amiga, velho. Ela é minha brother. A árvore sacuda me fez sofrer, velho. Cara, eu nunca bati tanto no saco de alguém, velho. Nossa senhora, essa árvore sacuda, desgraçada. É realmente, cara, é que esses bosses a gente nem lembra deles, né? Tipo, a árvore sacuda. Eu fiquei um tempão pra matar ela. E... esse eu não sei quem é. Bed of Chaos, Congregação e Micolache são chefes absolutamente odiados pela comunidade e classificados quase que globalmente como uma merda. E isso acabou ofuscando os chefes fora da caixinha que a From fez nesses mesmos jogos que na verdade deram super certo. Alguns deles em Dark Souls 1 incluem o Capra Demon com os cachorros, quer dizer, o Taurus Demon com a arena diferente dele e atiradores na arena, a Priscilla que fica invisível e a Gwendolyn que luta contra você em um corredor infinito. E esse tipo de criatividade continua nos outros jogos também. Até mesmo Diáconos das Profundezas eu não acho um boss ruim, ele pode ser meio quebra-clima, mas ele cumpre perfeitamente o que ele se propõe a fazer, apesar de que cá entre nós esse boss é uma cópia barata do grande e eterno Royal Rat Vanguard. Rato de Moicano é cinema. É o Twitch, High não Lord tem Onir como. e Demon of Song também são chefes diferentes que funcionam bem e deram certo. Mas por que ninguém gosta deles então? Antecipação, trilha sonora e lore. Eles não têm nenhuma dessas três são coisas, bucha eles pra acabam sendo caralho. chefes esquecidos. E o resultado, viraram chacota. O Onir você precisa bater nas pulseiras ao invés de bater no chefe para causar dano nele. E o Demon of Song é totalmente vulnerável quando tá com a fimose fechada. Você precisa esperar a fimose abrir para então poder causar dano nele e matar o chefe. Vou dar um tempo aí para vocês rirem desse humor sofisticado. Afinal, nesse canal aqui, nós somos presos na quinta série eternamente. Qual rolada você prefere? Muita gente prefere a rolada do Dark Souls. Rolada pra tudo que é lado. Nossa, parece um canal de uma coelha aí, lunar, que eu conheço, né? Os caras só conseguem falar de rolada lá também. Isso é louco. Até mesmo o Old Iron King é um chefe diferente que é muito bem-vindo na minha opinião. Apesar de que o real chefe é esse buraco na arena. Eu acho que esse conceito aqui ainda tinha muito espaço para aprimoramento, se a From Software desse uma chance em algum jogo futuro, o que eu infelizmente acho que não vai acontecer. Agora, indo pro outro lado da moeda, nos bosses que a gente tem maior abundância em Elden Ring, que são os testes de habilidade, não tem muito erro nessa receita aqui. Se você fizer um chefe assim, ele na maioria das vezes vai dar certo. Mas o problema é que esse tipo de design tem um limitador nele, que é a dificuldade, que é tão importante nesse tipo de jogo aqui. Como você aumenta a dificuldade de um chefe ortodoxo? A resposta mais óbvia é aumentar o dano que ele dá e diminuir o dano que ele toma. Ou seja, um chefe com muita vida e muito dano. Exatamente. Se você quiser dificultar mais, você aumenta o número de golpes que o chefe pode fazer. Se não for o suficiente, você aumenta mais ainda. E diminui a janela que o jogador tem para punir o chefe. É isso que eu falo, velho. Os caras, não é que os bosses são difíceis. É que eles têm muita estamina e muita vida, velho. Cara, tem muito boss assim nessa porra, velho. Dark Souls 3 tem um monte, eu fiquei muito puto. Os boss dão muito golpe, tá ligado? Os caras vai dando golpe. Os caras não param. Aquele Sullivan lá, velho, filho da... Ó, etarismo. Caralho, velho. Nossa, só de lembrar já me dá um ódio no coração, cara. Ai. Pra colocar a cereja no bolo, você coloca alguns raios de luz e projéteis em todos os golpes que o chefe for fazer. E pronto, você tem o Radan Consort. Não é segredo pra ninguém que o Radan Consort é um boss artificialmente difícil. Essa crítica não vem de um lugar de frustração, mas vem de um ponto de vista pragmático. E eu acho que o aprendizado valioso de game design que esse boss dá é que o melhor jeito de dificultar uma luta não é necessariamente fazendo tudo isso, aumentando os golpes do boss, diminuindo a janela de punição dele. Uma boss fight na verdade fica muito mais interessante quando você junta esses dois modelos de boss fight.
A gente tem Pior- pouquíssimos bosses ao pior longo que dos real, jogos né, Souls que véi? conseguiram fazer isso perfeitamente. E os exemplos que eu vou dar aqui hoje são Lothric e Lórien e o Rei de Marfim. Eles são chefes que juntam tanto os aspectos de inteligência e perspicácia de um chefe, quanto os testes de habilidade e força bruta. E o resultado disso é uma experiência completamente original. O Rei de Marfim criou um conceito de você juntar um mini exército para lutar contra um mal maior. E esse conceito foi tão bom que tentou retornar no Esse é o Elden que? Ring, na Dark Souls verdade, 1? na primeira luta contra o Radan, em que você pode invocar uma caralhada de NPC para te ajudar na luta, mas ainda não é a mesma coisa, porque no caso do Rei de Marfim, isso exige que você explore toda a região da DLC para você conseguir todos os cavaleiros, para depois tirar aquele X1 honesto com o rei. A luta dos príncipes Mas gêmeos... esse tipo de boss aqui não é mesmo meio pra incentivar a galera a jogar o jogo, a explorar? É porque tem um tipo de player de Souls, que tem vários tipos, né? Mas tem Ai, pera. Tem aquele player que ele vai direto pros boss, né? Faz tipo dá uma rushada absurda. E tem o player que gosta de historinha, né? Daí eu acho que deve ser pra incentivar a galera a curtir a historinha, né? Lorezinha, não. Nada a ver. para depois tirar aquele X1 honesto com o rei. A luta dos príncipes gêmeos também é um bom exemplo de como juntar esses dois conceitos, porque a luta começa com o X1 honesto com o Lórien, e na segunda fase, o jogador precisa ser perspicaz e perceber que ele precisa matar primeiro o irmão mais novo nas costas do mais Precisa de velho, para que o boss inteligência não pra isso fique aqui? revivendo infinitamente. Ué. E da primeira Bom que eu vez que eu tenho tava chat, lutando né? contra o Radan Consort, Chat me deu eu um achei spoiler. que era esse conceito que eles iam reutilizar. E eu tava super empolgado pra tentar fazer isso de novo. Pra tentar focar o Miquela nas costas do Radan, Não achando era. que ele ia reviver o Radan ou coisa do tipo. Mas acabou Yes. que não foi o que aconteceu. A criatividade dessa luta, infelizmente, acabou se limitando a muitos clones e muitos raios de luz. Raios. Bom, a conclusão de toda essa conversa sobre os bosses é a parte mais interessante na minha opinião. Por que, por exemplo, que o melhor boss de Dark Souls 3, na opinião dos jogadores, é uma coisa tão inconclusiva? Porque quase todos os chefes de Dark Souls 3 têm uma trilha sonora espetacular e uma Não, pior que isso é antecipação verdade. igualmente incrível. E por que quase todos os chefes de Dark Souls 2 são tão fraquinhos na opinião dos jogadores? Pelo mesmo motivo, porque elas são basicamente o inverso dessas boss fights, elas acabam tendo uma trilha sonora não muito memorável e uma antecipação e lugar na lore quase nulos. Qual é a lore do Flexile Sentry? Eu não faço ideia, cara, Nem mas eu sei adoro quem esse é, boss. senhor. Eu queria ver esse conceito de um chefe que tem dois lados voltando em algum Eu jogo não no tendo futuro. jogado Dark Souls Enquanto 2. de fato é bem legal ter bosses que são extremamente frenéticos e tem uma caralhada de golpes, de vez em quando, o feijão com arroz pode ser tão bom quanto. Muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. Obrigada! Considere inscrever se você quiser ver mais vídeos do tipo e até o próximo vídeo. Até! E aí, chat, qual o boss favorito de vocês? Eu já falei, velho, eu odeio todos. Tirem todos da minha frente. Mas vou falar que os bosses com trilha sonora mais foda são meus favoritos. Na época que ele fez esse vídeo não tinha um Nightwing, mas aquele dragão do Nightwing, nossa, aquela boss fight é linda demais. Eu acho que quando a boss fight é bonitaça, tá ligado? Que o boss voa, solta uns raios, o boss é bonitão, eu acho que é mais legal. Eu gosto dos boss bonitão. Os dragões, por exemplo, as boss fight contra dragões, até os dragõezinhos lá do mapa são muito boas, velho, são legais.